Muito bem, agora eu queria comentar com vocês a respeito do que está relatado sobre as duas testemunhas no livro que está relatado no capítulo 11 do Apocalipse da Bíblia, falando de duas testemunhas. Bom, eu já falei bastante com vocês aí a respeito da questão da lei de Moisés e as duas testemunhas, né? Então, ali está relatado que os corpos dessas duas testemunhas que eu comentei já nos vídeos que falam a respeito da besta do Apocalipse, que eu coloquei há pouco, tá? Então ali fala que a cidade em que jazerão os corpos das duas testemunhas mortos, ela tem uma praça. E essa praça, ela se refere a uma grande cidade, entendeu? Uma grande cidade. Então, e esta cidade, tá? Essa grande cidade, ela tem nomes espirituais, não são nomes literais, que no caso são Sodoma e Egito, tá? Nomes espirituais. Então, por que ela tem dois nomes espirituais? Por que ela teria dois nomes espirituais? Porque ela segue aquele padrão das duas testemunhas, o padrão que está na lei de Moisés, ou seja, são assim como existem duas testemunhas físicas para o eterno, que são as duas testemunhas mesmo, né, que eu estou comentando aqui, e existem duas testemunhas para a besta, né, que no caso são os dois reis que já estão lá. Assim também existirão dois reinos, duas cidades, dois países que darão testemunhos do reino, da cidade, do país dominante do mundo. Que no caso é essa grande cidade, ela tem dois reinos, no caso Sodoma é uma cidade, né? E Egito era um reino, que dão testemunho. São dois para dar testemunho, seguindo o padrão de justiça, entendeu? Por isso são Sodoma e Egito, dois. Dessa grande cidade, tá? Ou seja, são nomes espirituais que dão testemunho. Então, para você conhecer essa grande cidade, você tem que olhar essas duas cidades que são testemunhas nas suas práticas ou nas suas características, né? Que dão testemunho dessa grande cidade. O próprio livro do Apocalipse já diz que essa prostituta é essa grande cidade que ela reina sobre todos os reis da terra. Então hoje você vai observar e você vai ver que essa grande cidade reina sobre todos os reis da terra. Quer dizer, ela tem um poder, ela está presente em todo o mundo, tá? No sentido de você visualizar isso, né? Você visualiza que ela domina sobre todo o mundo. Ela vai estar presente de alguma forma, entendeu? Então Sodoma e Egito são as duas testemunhas desta grande cidade, tá? Desta grande cidade. Eu queria ler um texto aqui com vocês para a gente poder continuar aqui. Vamos lá. No capítulo 35 do Apocalipse de Elias, que é um apócrifo, né? Ali a gente pode visualizar algo interessante aqueles que conhecem um pouco e já leram, vai achar bastante semelhança. Vai ver que tem tudo a ver um com o outro, né? Olha como é dito aqui, ó. Mas eis que Enoque e Uliel, ou seja, Enoque e Elias, ouvirão dizer que o desavergonhado apareceu nos lugares santos. Olha só. O desavergonhado aqui que se refere é o anti-Messias, né? Aquele que vai imitar o Messias. Ele vai vir trazendo a paz. Tá? E aqui está escrito isso. Tá? O anti-Messias não é um carniceiro. Ele não entra invadindo os lugares ou conquistando os lugares cortando cabeças, né? Tocando bombas, explosões. Não, ele vem justamente acabar com isso, né? Porque ele vem nos lugares santos, tá? Nos lugares de adoração, olha só. E então eles descerão dos céus para lutar contra ele, e assim falarão. Olha só, então este é o momento exato em que as duas testemunhas aparecem. Quando ele se firma nos lugares santos. Tá? Ele é uma personalidade que se firma em lugares santos, lugares de adoração. Tá?
lugares onde as pessoas se reúnem para adorar, alguma coisa desse tipo assim, ó. Pode ver. Tá? Então eles descerão dos céus para lutar contra ele e assim falarão: não tens nenhuma vergonha de se insinuar-te, né, junto aos santos? Olha só, gente. Ele é uma personalidade que é chamada de santo. Ele se insinua ou é chamado de santo. Ele tem um tipo de uma santidade. Ele é separado em relação aos homens na terra, né? Aos homens, ó, tá vendo? Como alguém especial, alguém que tem uma ligação com o sagrado num nível maior, num nível máximo. Um título de santo. Olha só. Aí eles ainda complementam assim, ainda falam para ele: você não tem vergonha de se insinuar junto aos santos? E ainda continua: você és para eles irredutivelmente um estranho. Tu te tornaste um inimigo dos habitantes do céu. Olha só, na verdade ele é o contrário. E aí você repara que quando fala no livro no mesmo livro do Apocalipse aqui, capítulo 13, tá? É dito que a besta ela blasfema daqueles que habitam no céu. Capítulo 3 do Apocalipse ele fala isso. Ou seja, ela troca os verdadeiros santos pelos santos dela. Tá? A besta ela troca, ela cria os santos dela e diz que são santos, mas na verdade não são. Que os santos, que são os Hodshua, né? Tá? Os que têm a majestade para a salvação, Hodshua, tá? Eles são outros. Tá? São aqueles que o Eterno escolhe e são invisíveis, você não sabe quem são. Eles não, eles determinam quem são, tá? E dão o título, né? Dão um título e destacam ele diante dos homens, né? Então é isso que está dizendo aqui, tá? Então, na verdade, os verdadeiros santos, né? Eles são estranhos, tá? Em relação a esse santo que ele se determina a ser aqui, tá? E és para eles irredutivamente um estranho. Tu te tornaste um inimigo dos habitantes do céu, inimigo também dos habitantes da terra. Tá vendo? Ó? Foste inimigo dos tronos, foste inimigo dos querubins, olha só. És o tempo todo um estranho. Tu te precipitaste do céu como a estrela da manhã. Nossa, quem que já não ouviu falar esse texto, hein? Na Bíblia. Quantas vezes eu já ouvi ele aí, ó. Tu te transformaste, mas a tua substância inimiga depunha contra ti. Tá vendo? Não tens nem um pouco de vergonha de aproximar-se do Eterno, sendo tu um demônio? Olha só. Aqui está afirmando que a personalidade ali, que eles estavam se dirigindo, falando com aquela pessoa, é o próprio Satanás. Tá vendo? Ao ouvir isso, o desavergonhado se enfurecerá e entrará em luta com eles, na praça da grande cidade. Na praça da grande cidade. Quer dizer, a mesma cidade que está relatada no Apocalipse 11 da Bíblia, que ela tem por testemunho duas testemunhas. Quais são as duas testemunhas que testemunham pelo caráter da cidade? Ela tem duas testemunhas, ou seja, ela tem a cidade de Sodoma e ela tem o país Egito, tá? Que são testemunhas dessa cidade. E mortos, olha só, na praça da grande cidade durante 7 dias eles não vão entrar em luta, tá? Então você vê que o negócio vai ser longo, não vai ser um troço muito curto não. Mortos, eles jazerão 3 dias e meio na praça, tá vendo? À vista de todo o povo, conforme está no Apocalipse da Bíblia mesmo. Mas no 4º dia eles se levantarão e voltarão a admoestá-lo. Ó grande imprudente, filho do pecado. Olha, eu já falei tanto de filho. Quem que é a mãe, lembra? Quem que é o filho? Não tens o menor pejo de desencaminhar o povo do Eterno, tu que por ele nada sofreste. Olha só. Tá? Então você veja que é o filho da perdição, como eles mesmos falaram aqui nesse próprio texto, aqui, nessa mesma passagem, não sofreu nada por esse povo. Não sacrificou para salvar ninguém, e mesmo que tivesse feito não conseguiria, porque apenas quando foi antes ele era apenas um ser humano, né? Tá? Então
essa cidade que se chama Sodoma e Egito, ela tem um testemunho. Tá? Ela tem um testemunho. Ela tem uma praça e ela tem dois reinos que dão testemunho dela, no caso a cidade de Sodoma e o reino do Egito, né? Então nós vamos fazer os paralelos aqui para descobrir quem ela é, para ver se tem relação com quem eu estou dizendo. Tá? Vamos lá então. Bom, gente, eu estou aqui com o livro do Justo aberto. Tá? É um dos livros que tem os melhores relatos sobre Sodoma. Eu vou falar um pouquinho sobre Sodoma, depois a gente falar sobre o Egito, né? E também tem coisas aqui sobre o Egito que dão testemunhos também, né? Vamos ver aqui um pouco das características do que estava ocorrendo lá em Sodoma para a gente ter um entendimento, né? Ó, vou começar aqui, esse aqui, deixa eu ver aqui, esse aqui é o capítulo 18, 18 do livro do Justo, livro de Jazar, o livro de Yalshor, né? E Yalshoru, os justos do ser, né? Yalshor é uma justos do ser supremo, né? E Yalshor é o livro do justo, né? Os justos do ser, vamos dizer assim. Então, vamos lá, capítulo 18. E no terceiro dia Abraham saiu de sua tenda, sentou-se à porta para desfrutar o calor do sol durante a dor de sua carne. Quer dizer, que eles tinham acabado de ser circuncidados, né? Então, nós temos a questão da circuncisão, que as pessoas não entendem, alguns zombam porque não entendem, né? Então, o pênis, no caso, é o Messias, né? Fica na cintura do homem. Lembra da estátua do Nabucodonosor, a cintura, que é a transição greco-romana, foi onde o Messias veio. Então, nessa altura veio o Messias, na altura onde é o pênis do homem, né? E isso para simbolizar o pênis circunciso e o pênis incircunciso. O pênis circunciso é o pênis limpo, que não transmite doenças à esposa, né? E assim é o Messias, ele é circunciso, ele não tem nada que guarde sujeiras ali, né? É higiênico. E o pênis incircunciso é o pênis de Satanás, né? O obelisco que está na Praça do Vaticano ali. Aquele é o pênis incircunciso. Então a circuncisão simboliza isso. É um Messias limpo, um Messias puro, um Messias que não transmite doenças ao seu povo, entendeu? Então, para simbolizar isso, eles já praticavam a circuncisão lá como sombra, né, das coisas futuras, né, sombra de coisas verdadeiras, de coisas maiores, né? E para que você tenha testemunho, né? Porque o testemunho sempre é duplo. Você sempre tem duas vezes. Nós temos o primeiro e o segundo Éden, que o segundo Éden já está vindo, né? Não chegou ainda para nós. Nós temos o primeiro e o segundo homem da perdição. O primeiro homem da perdição foi Adão, que fez a gente cair. E o segundo homem da perdição será a besta. Então você tem a imagem de Adão deitada e você tem a imagem da besta deitada esperando para receber espírito também. Então são dois testemunhos, o primeiro e o segundo. Nós temos a primeira e a segunda vinda do Messias. Nós temos a primeira e a segunda vinda da besta. E nós temos a primeira e a segunda esposa de Jacó. E nós temos o primeiro e o segundo irmãos, né? O irmão mais velho, que é o primogênito, e o segundo, no caso de Esaú e Jacó. Então é sempre um testemunho duplo. Nós temos o primeiro e o segundo Egito. Ó, eu vou falar de Egito, já é alguma coisa, ó, que está mostrando para vocês da onde nós vamos sair, né? Egito é da onde nós saímos para ir para o deserto. Então, cidade que se chama Sodoma e Egito. Então, o Egito é um lugar de saída. Tá? Então, você já vai começando a ver qual é a cidade que está se referindo, né? A grande cidade. Tá? Então, já é alguma coisa que você pode usar como testemunho. Tá? Então, nós vamos sair do Egito. Então, a gente sai do primeiro Egito e vamos sair do segundo Egito. Entendeu? Então, saímos da primeira Babilônia, vamos sair da segunda Babilônia. Saímos da primeira Sodoma, vamos sair da segunda Sodoma, que é agora. Entendeu? Nós vamos ser parte da primeira Jerusalém e agora seremos parte da segunda Jerusalém que está vindo. É outro paralelo de dois, né? E isso vai sempre se repetindo, né? Nós temos o primeiro Shaul, que foi o primeiro rei de Al-Shuru, e nós temos o segundo Shaul, que foi o grande profeta aí que deixou os livros para nós, né? Então, nós temos o primeiro
filho da mão direita, que foi o Beniamim, que é o que está na escritura. Nós temos o último agora do fim dos tempos para dar o testemunho, que é o que está lá como primeiro-ministro de Yahshua Israel, né? Benjamin Netanyahu, enviado de Al. Então são coisas que comprovam, são sinais do fim, entendeu? Com de repetição, né? Então esses testemunhos duplos aí, eles servem para que a gente se tenha certeza, né, do que está ocorrendo, né? Acompanhando o processo histórico, sabe? A gente vê esse padrão duplo aí, a gente sabe que está certo, né? A gente tem o primeiro Yahushua lá atrás, que é Josué, porque o nome Josué é o mesmo nome do Salvador, né? Então, e você tem o segundo Yahushua, que é o verdadeiro que está vindo, né? O primeiro foi só uma sombra. Você tem Mehushua, Moisés, que é sombra do Messias. E você tem o próprio Messias, entendeu? E você veja que Mehushua vai lá no Egito para tirar o povo do Egito. E você veja que Yahushua vai lá na Babilônia, Egito, Vaticano, para tirar o povo de lá. Moisés, todo o povo já está reunido. Então vamos adiante para a montanha de Deus, para que Ele possa escrever seus mandamentos em nossas mentes e em nossos corações para sempre. Marcharemos, louvando o seu glorioso nome. Ouve, ó Israel! Recorda-te deste dia em que a mão poderosa do Senhor te arranca do cativeiro. O Senhor dos Exércitos guerreará por nós. Vede como tua mão é poderosa. Do domínio global da religião que domina no sentido global, que é o cristianismo, com poderes ocultos, né, com poderes das trevas que eles operam, dominando a parte econômica, a parte política e o visual, que é o religioso, né, que é o que a gente vê, entendeu? Então vamos continuar aqui a leitura. Ó. E no terceiro dia Abraham saiu de sua tenda e sentou-se à porta para desfrutar o calor do sol durante a dor de sua carne, no caso da circuncisão. E o Eterno apareceu na planície de Manre. Ele enviou 3 de seus mensageiros. Ó, tá vendo? Então, aí aquele mesmo texto que está na Bíblia lá, dos 3 que foram encontrá-lo, né? Ministros para visitá-lo, né? E ele estava sentado à porta da tenda. Ele levantou os olhos e viu 3 homens chegando à distância. E ele levantou-se e correu para reunir-se a eles. Curvou-se diante deles e levou-os em sua casa. E disse-lhes: Se agora achei favor em sua visão, entre como um pedaço de pão. E ele insistiu. E eles entraram e deu-lhes água e eles lavaram seus pés. Olha aí, ó. Lavar os pés, já estava representado lá atrás o lava-pés, o fim dos tempos. Né? Que esses 3 mensageiros iriam lavar o fim dos tempos, olha só. É uma sombra. Então ele, Abraham, somos nós. Tá? Nós estamos recebendo 3 mensageiros, tá? E esses 3 mensageiros lavam os seus pés. Tá vendo? Então já é uma sombra do que vai acontecer agora com as 2 testemunhas e com o Messias, né? O lava-pés, tá vendo? São os 3 mensageiros também, né? E ele os colocou debaixo de uma árvore na porta da tenda. E Abraham correu, tomou um bezerro suave e bom, e ele o apresentou a matá-lo, e deu-lhe ao seu servo Eliezer para vestir. E Abraham veio a Soroá na tenda, que no caso é a Sara, que você conhece como Sara, né? Que era a mulher de Abraham. E disse-lhe: Faça rapidamente 3 medidas de refeição fina, amasse e faça bolos para cobrir o pote contendo a carne. E ela assim fez, né? Ela fez isso, né? E Abraham correu e trouxe a eles manteiga, leite, carne e carne de carneiro, e deu-lhes para comer antes da carne do bezerro estar suficientemente pronta
para eles comerem. Quando eles tinham acabado de comer, um deles disse-lhe: até segundo o tempo de vida, e Zoroá, tua esposa, deverá ter um filho. Olha só, foi o anúncio da gravidez de Sara na velhice, né? Se você prestar atenção nesse anúncio da gravidez de Sara, que foi na velhice dela, né? Dá para tirar um ensinamento interessante daí, porque o que ele está dizendo? No momento que os mensageiros tiverem ido para Sodoma para avisar da destruição de Sodoma, no caso a cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, que tem uma praça grande, quando esses dois mensageiros forem para avisar nessa cidade que eles estiverem indo, será anunciado a gravidez de Sara. Quer dizer, Sara, quem que é Sara? Sara é a princesa, né? A princesa de Abraham. Então, somos nós. Ou seja, a gente vai estar pronto a dar à luz a verdade. Vai nascer Yitzhak, que é o riso, né? E Yitzhak, que é o riso, e vai nascer a verdade. Então, é um evento que acontece em parceria, né? O aviso de Sodoma, a retirada dos justos e o nascimento do Messias, da verdade, né? A gravidez do Messias. Essa é a mensagem que está gravada aí. E um detalhe interessante também é que a gravidez veio na velhice, quer dizer, isso está dizendo o quê? Quando a Terra estiver velha, quando a Terra já estiver perto de acabar, né? Perto do fim, aí vai vir essa gravidez, né? Da justiça, entendeu? E outro detalhe também é que Yitzhak, né, Yitzhak, o riso, ele era o segundo filho, né, de Abraham. Então aquele padrão de primeiro e segundo, já tinha nascido Ismael, né, Ismael. E nós podemos ver os problemas que isso causa hoje aí entre Ismael e Yitzhak, né, Ismael e Isaac. Até hoje temos problemas com os dois povos, né. Jamais os hebreus aceitariam um Messias que fosse islâmico ou ismaelita. Então aí está se cumprindo aquele sinal de novo, né, do Apocalipse 12, da mulher com dores de parto e tal, no momento que o dragão vem e tenta destruir ela, né? Mais uma gravidez aí anunciando o nascimento da verdade, né? Dos herdeiros, assim, sabe? Uma sombra, né? E os homens depois partiram e foram por seus caminhos, para os locais aos quais eles foram enviados. Naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra e todas as 5 cidades ficaram extremamente perversas e pecaminosas contra Yahurim. Então você veja, Abraham aqui simbolizava o povo, Yahshuru, né, Jerusalém, ele é uma sombra, porque não existia, mas ele representava o que depois viria, né? Foi uma continuação, assim como eu falei de Jacó e Labão, Labão representava a Síria e Babilônia, e Jacó representava Israel, e depois o domínio de um sobre o outro. Assim também Abraão representava nós, né? E você veja que os 3 mensageiros foram falar com ele, tá? E na Bíblia ainda fala que dos 3, 2 foram para Sodoma, né, e Gomorra, e um ficou com Abraão. No caso, esse um que ficou com Abraão foi o Messias, tá? Ele ficou com ele lá, a palavra ficou com ele, tá? E diz lá na Bíblia ainda que ele ficou na presença do Eterno, né? E Abraão ficou na presença do Eterno enquanto os 2 foram. Então você veja, se repete o padrão. Nós teremos 2 testemunhas profetizando na grande cidade, tá? Que vão vir para falar as coisas na grande cidade. E lá atrás já tem uma sombra disso. Quer dizer, foram 2 mensageiros em Sodoma e Gomorra para resgatar os únicos justos que estavam lá. Então as 2 testemunhas vão fazer esse trabalho, vão resgatar eles vão na grande cidade, né? Tá? Na grande cidade para resgatar os justos. E já temos uma prefiguração lá atrás dessas 2 testemunhas indo fazer isso, que no caso foi Sodoma e Gomorra. Então aí você veja os testemunhos que Sodoma está dando a respeito da grande cidade. Ó. Com suas abominações, eles reforçaram assim, agir abominavelmente. Tá vendo? Ou seja, tá vendo aqui? Eu vou voltar aqui no versículo 11 de novo. Ó. Naqueles dias, todas as pessoas de Sodoma e Gomorra e todas as 5 cidades ficaram extremamente perversas e pecaminosas contra o Eterno, e provocaram o Eterno com suas abominações, e eles reforçaram-se em agir abominavelmente e desdenhosamente diante do Eterno, e sua maldade e crimes foram naqueles dias diante do Eterno, foram grandes, né, diante do Eterno.
Eles tinham em suas terras um vale muito amplo, cerca de metade de um dia de caminhada, e nele havia fontes de água e uma grande quantidade de herbáceas que cercavam a água. E todo o povo de Sodoma e Gomorra ia lá 4 vezes por ano com suas esposas e crianças, e todos os que pertencem a eles, e lá eles festejavam com tamborins e danças. E no tempo do festejo, todos iam e tomavam esposas de seus vizinhos, e alguns as filhas virgens de seus vizinhos, e eles aproveitavam-se delas, e cada homem via sua esposa e filha nas mãos de seu vizinho, e não dizia uma palavra. Olha só, gente. Olha aí a devassidão, né? Que ocorria em Sodoma, tá vendo? Então é uma cidade de prostituição. É uma cidade de prostituição. Prostituição física igual a prostituição espiritual, né? Ou seja, quem que eu citei lá no vídeo 1 lá do Filho da Perdição, quem que é o dono de Harém e quem que é o noivo fiel? Satanás é dono de Harém, ele tem um monte de igrejas, né? Vamos dizer assim, no sentido espiritual, ele tem um monte de mulheres, igrejas, com vários nomes, né? Porque ele é um dono de Harém, então ele tem várias mulheres que trabalham para ele, para trazer dinheiro para ele. Tá? O dono de bordel, né? O cafetão, né? Então as mulheres produzem o dinheiro, tá? No caso são as igrejas, e ela recebe, né? A parte dela. Tá? Então aqui nós vemos esse tipo de prostituição, né? Que é essa infidelidade, né? E faziam de manhã à noite, e eles mais tarde voltaram para casa, cada homem à sua casa, e cada mulher à sua tenda. Assim que eles sempre fizeram 4 vezes ao ano, olha só, era 4 vezes ao ano isso aí. Também quando um estranho entrava em suas cidades, ele trazia mercadorias que tinha comprado a fim de oferecer lá. Olha só, então vem um peregrino trazendo coisas para vender, né? O povo dessas cidades reunia-se, homens, mulheres e crianças, jovens e velhas, e iam até o homem e tomavam seus bens pela força, dando um pouco a cada homem, até que enfim todas as mercadorias do proprietário ao qual ele havia trazido para a tenda tivessem acabado. Tá vendo? E se o proprietário dos bens brigasse com eles, dizendo: "O que é isso que vocês fizeram?" Em seguida, eles aproximavam-se um por um, cada um mostrar-lhe o pouco que ele tomou, e o insultava, dizendo: "Eu só peguei esse pouquinho de ti." E quando ele ouvia isso de todos, ele podia partir, e ele ia com tristeza e amargura da alma. Então todos o acompanhavam para fora da cidade com grande barulho e agitação. Se vocês continuarem lendo o livro de Juízes, vocês vão ver as impiedades que ocorriam na cidade, tipo assim, peregrinos que chegavam lá, eles eram saqueados, né? O povo todo se reunia para praticar aquilo junto, não era uma coisa que um fazia sozinho, não, o povo se reunia e roubava tudo que o cara tinha e mandava ele embora assim, e não mandava isso sem reclamar, entendeu? Muitas impiedades, né? A gente tinha também o que eu me lembro que eu li no livro, que vocês podem depois ver, que encheu a medida da ira do Eterno para mandar destruição sobre Sodoma, foi quando eles mataram a filha de Ló, que ajudavam uma pessoa que era peregrino também, que eles tinham uma lei ridícula lá em Sodoma, que quando a pessoa entrava lá e acho que, se não me engano, pedisse comida, alguma coisa assim, o que eles faziam? Eles pegavam um saqueté cheio de ouro, né, de moedas de ouro, davam para a pessoa e colocava a pessoa no meio da praça de Sodoma, ali no caso, e a pessoa estava cheia de dinheiro, só que ninguém podia vender nada para ele. A pessoa ficava cheia de dinheiro, preso no meio da praça, sem poder comprar uma comida, nada, e morria de fome, até morrer de fome, eles deixavam a pessoa ali. Então são coisas iniquidades que ocorrem hoje de uma forma diferente, mas espiritualmente falando ocorre dessa forma, sabe? Porque hoje em dia é quem mais pode, né? Então Sodoma praticava isso em testemunho, sabe? E o que encheu a medida, no caso da ira do Eterno, foi quando mataram a filha de Ló, que ela estava ajudando um desses peregrinos que estava passando por essa situação do saquetel que eu falei, e eles descobriram ela dando comida para ele escondida à noite. Toda noite ela ia lá e dava comida, porque o rapaz não emagrecia, ele não
não se abatia, e o pessoal estranhou, porque pô, ele está aí há tantos dias já e não, a gente não vê ele se abater, não vê ele mudar, ele está sempre corado. E veja a maldade, né? Que coisa incrível, sabe? E aí eles começaram a vigiar o rapaz e viram que a filha de Ló levava comida, tá? Prenderam ela e o que fizeram? Mataram ela, mas como que fizeram para matar? Eles besuntaram o corpo dela com mel, que eu me lembro que é isso que está no livro. Aí deixaram para as abelhas, né? As abelhas picaram ela toda, ela ficou deformada de tanta picada de abelha que ela levou e acabou morrendo disso. Isso aí foi que encheu a taça, né, da ira do Eterno para destruir Sodoma e tudo que eles fizeram. Mas se você saber tudo o que aconteceu em Sodoma, as coisas ridículas, as leis ridículas que tinham lá, leis que sufocavam, sabe, quem chegava lá, porque leis sem nexo, sem pé nem cabeça, sabe, que eles tinham. Sabe, como se você acerta, no caso o servo de Abraham foi para lá e o Eliezer, né, que chamam o Eliezer, né, e ele levou uma pedrada na testa de um cidadão de Sodoma e a testa dele sangrou, e o cidadão ainda foi cobrar dinheiro dele por isso, porque ele falou que tinha uma lei na cidade que se você acertasse uma pedra na testa da pessoa e sangrasse, aquele sangue que saía na testa era um sangue ruim, e tu estava ajudando a pessoa porque você ajudou a sair o sangue ruim da testa. E ele tinha que pegar dar tudo que ele tivesse de dinheiro ali na hora para ele, por causa disso, entendeu? E o Eliezer fez uma coisa muito impressionante, que daí ele foi levado a juízo por causa disso, porque ele não quis dar o dinheiro, e eles carregaram ele para o juiz da cidade, juiz de Sodoma, se não me engano, ou Gomorra, ou Sodoma ou Gomorra, uma das duas, eu não me recordo agora. E ele começou a mandar ele pagar. Não, você tem que pagar porque a lei, o juiz falava. Então ele, o que ele fez? Ele pegou uma pedra do chão e tocou na testa do juiz. O juiz sangrou a testa também, e ele falou: agora você está devendo para mim, então se agora você paga para ele, você paga, eu estou devendo para ele, né? Então agora, e você está devendo para mim, então agora eu não quero receber, você só pega o meu dinheiro, aquilo que você deve para mim, você paga para ele aqui, pronto, estamos quites. É umas coisas ridículas, sabe? Então isso encheu a medida, né? Encheu a taça do Eterno, e ele veio destruir Sodoma e Gomorra. Então você veja que hoje não está muito diferente no sentido dos absurdos que a gente vê nesse mundo, né? Essa Babilônia de hoje, que foi montado pelo Império Romano, sabe? O mundo hoje do jeito que ele está. Entendeu? Então o testemunho que Sodoma dá é um testemunho para o mundo atual, como o mundo está hoje, não para uma específica cidade apenas, até se você for olhar, no caso, que domina o mundo, mas para o estado que o mundo está hoje, né? Sodoma. E no caso, temos também o Egito, né? Que também é citado como um reino que dá testemunho da grande cidade. Tá, da impiedade da grande cidade. Então você veja que o Egito foi da onde o povo escolhido saiu, né? Estava em cativeiro naquele país, um tipo de cativeiro, e dali eles foram tirados, né, para montar o reino separado. Então a gente vai sair desse cativeiro hoje nós vamos sair desse cativeiro egípcio para ir para Yalshuru, né, celestial. Então esse é um testemunho. Então não é um lugar que a gente vai sair. Então você veja que as duas testemunhas vão ir nesse lugar que se chama Sodoma, nesse lugar que se chama Egito espiritualmente, para dar o seu testemunho e nos tirar. Você repare que exatamente como ocorreu em Sodoma antes. Foram 2 anjos lá e tiraram os justos. Então não muda. A história se repete. Entendeu? O que houve em Sodoma, houve no Egito. Tá? Você teve 2 testemunhas tirando o povo em Sodoma, e você teve 2 testemunhas tirando o povo no Egito. Como, Fernando, 2 testemunhas no Egito? Teve Moisés e Arão. Merrucho e Arão foram lá, tá? Continuando o plano prefigurativo, e tiraram aquele povo de dentro do Egito. O irmão mais velho e o irmão mais novo. Você veja que Arão e Moisés eram irmãos. E quem que era o irmão mais novo? Era Moisés. Ou seja, aí continua o padrão de 2 também, porque Arão era o irmão mais velho. Você veja que o irmão mais novo é que recebeu
do Eterno a unção de prefiguração do Messias, né, de ungido. O irmão mais novo, você veja que a prefiguração continua. Ele não foge do padrão prefigurativo dele. Então, ele foi lá e fez esse trabalho de tirar o povo. E uma das coisas interessantes sobre o Egito é um fato que ocorreu aqui também, que está relatado no livro de Jazar. Tá? Para mim, né? Para mim, pessoalmente, esse é um dos testemunhos mais impressionantes que tem sobre o Vaticano como Sodoma e Egito, né? A grande cidade do Apocalipse 11 da Bíblia. No capítulo 14 do livro do Justo, né, no livro de Yalshor, Jazar, tá? O nome verdadeiro provavelmente será Yalshor, né? Existe o testemunho de um homem aqui que foi, digamos assim, o pioneiro dos faraós, né? E aqui conta um pouco a história de como surgiu o título faraó para o rei do Egito, né? E eu vou ler aqui um pedaço para a gente ver. Naqueles dias houve um homem, houve na terra de Shinar, olha só que coisa, olha onde é que veio esse homem, gente. Ele veio da Babilônia, a Suméria, a terra de Shinar, que é a mesma coisa, Shinar, Suméria, Babilônia, tanto que o nome Suméria deu origem a Summer, que é verão, né, no inglês. Então você veja, na terra de Shinar, um homem sábio que tinha compreensão de todas as sabedorias, de uma aparência bonita, mas ele era pobre e indigente, ó. E seu nome era Ricaion, e tinha dificuldades para se sustentar, e ele resolveu ir para Misraim, Egito. Ele foi para a terra do Egito, ele veio da Babilônia para o Egito. Você veja o link do Egito com a Babilônia. Então, o livro de aqui, só esse texto já está te dizendo que o testemunho do Egito é o mesmo testemunho da Babilônia. E a Babilônia, vocês sabem onde foi a Babilônia? A Babilônia é a cabeça da estátua. Olha aí. Entendeu? Que se prolonga até Roma nas pernas, olha só. E Osíris, filho de Amon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, ele resolveu ir para o Egito, né? Desculpa, vamos ler de volta aqui. Ele resolveu ir para o Egito, a Osíris, filho de Amon, rei do Egito, para mostrar ao rei sua sabedoria, para que talvez ele pudesse achar graça em sua visão e levantá-lo e dar-lhe sustento, e assim fez Ricaion. E quando Ricaion veio para o Egito, perguntou aos habitantes do Egito, relativo ao rei, e os habitantes do Egito disseram que era o costume do rei do Egito, pois era então o costume do rei do Egito sair de seu palácio e ser visto no exterior apenas um dia do ano, e depois que o rei retornaria ao seu palácio e permaneceria lá. Então, uma vez por ano o rei saía e andava pelo meio do povo, né? Tá? E até aqui o título que você vê aparecer é rei de Misraim mesmo. Rei de Misraim era filho de Cush, né? Que gerou o povo egípcio, né? Depois do dilúvio, né? Veio da descendência dos filhos de Cush, que veio de Cão, tá? E Cã, né? Cã, Cush e Misraim. Então ele saiu um dia por ano, vamos lá. E no dia, quando o rei saiu, passou para julgar causas na terra, e cada povo, tendo um traje, veio diante do rei naquele dia para obter sua causa. E quando Ricaion ouviu o costume do Egito, e que ele não poderia vir na presença do rei, ele se lamentou e ficou muito triste. E à noite, Ricaion saiu e encontrou uma casa em ruínas, anteriormente uma padaria no Egito. Olha, padaria, gente. Você veja, olha a blasfêmia, né? O padrão histórico acompanhando o padrão do Messias. Porque onde o Messias nasceu, e quem que é o verdadeiro faraó mesmo, se a gente fosse dizer? O único faraó. O único faraó que deveria existir era o Messias. Ele é o rei verdadeiro. Não existe rei de lugar nenhum. É o Messias, entendeu? O Salvador. Então você veja que aqui já começou. O Messias nasceu em Belém, né? Belém é Beit Lehem. Beit Lehem, casa do pão, padaria. Ele nasceu na padaria. O Messias nasceu na padaria. Você veja que já começou aqui o negócio do Ricaion numa padaria. Tá?
E Ricaion encontrou uma casa em ruínas, anteriormente uma padaria no Egito, e ele ficou lá todas as noites na amargura de alma, com muita fome e sono, e o sono foi removido dos seus olhos, né? E Ricaion ficou imaginando dentro de si mesmo o que ele deveria fazer na cidade, até que o rei fizesse sua nova aparição e com ele pudesse sustentar-se no Egito, no caso, sustentar-se lá no Egito, né? E ele subiu na parte da manhã andando, encontrou seu caminho aqueles que vendiam legumes e vários tipos de sementes, no qual eram supridos os habitantes, tá? Você veja que já começou na padaria, agora ele vai começar a tentar fazer alguma coisa para aparecer, né? E Ricaion quis fazer o mesmo, para obter o sustento na cidade. Mas ele não estava acostumado com o costume do povo, e ele era como um homem cego entre eles. Claro, ele não entendia, não conhecia os costumes do Egito, então ele ficou perdido, né? E ele foi e obteve legumes para vendê-lo, para se manter, e o povo reuniu-se sobre ele, e ridicularizou ele, e levaram os seus legumes e o deixaram sem nada. Quer dizer, aconteceu bem parecido com Sodoma, olha só, foi saqueado, né? Pelo povo, tá vendo? Ele era peregrino e foi saqueado. Então, Sodoma está dando testemunho do próprio Egito, né? Porque lá também faziam a mesma coisa em Sodoma, saqueavam todo mundo. Se o cara chegasse peregrino lá com mercadoria, eles saqueavam e falavam que mandavam a pessoa embora na Rua da Amargura, né? E levantou-se de lá em amargura de alma e foi para a antiga padaria, olha só. E voltou para Belém. Voltou para Belém, Beit-Lehem, em que tinha permanecido toda a noite anterior. E ele dormiu lá a segunda noite. Nossa, é incrível como essas coisas são controladas, rapaz. Eu fico maravilhado, sabe? Vamos lá então. Dormiu lá a segunda noite. E naquela noite, novamente, raciocinou dentro de si mesmo como ele poderia salvar-se da fome, e ele concebeu um esquema de como agir. Levantou-se na parte da manhã e agiu engenhosamente. Agora começa a ficar interessante. Tá? E foi e contratou 30 fortes homens do povo, carregando seus instrumentos de guerra nas mãos. Bem parecido com o que Nimrod fez nas guerras que ele tramou lá no passado para fundar a Babilônia. E ele os levou para o topo do sepulcro do Egito. Olha só, topo, e os manteve lá. É um morro onde tinha uma cidade, tipo de um cemitério, tá vendo? Topo do sepulcro do Egito. E os manteve lá. E comandou-os dizendo: assim diz o rei, fortaleçam-se e sejam homens valentes, e não deixem que nenhum homem seja enterrado aqui até ser lhe dado 200 peças de prata. Ou seja, ele começou a tributar mortos, ó. Ele cercou o cemitério, e no cemitério dele ele começou a ganhar o poder. Ele começou a montar o seu poder na necrópole, no cemitério. Olha que coisa interessante, cara. Somente então ele poderá ser enterrado, no caso que quando pagar as 200 peças de prata, que as pessoas vão poder enterrar os seus mortos, né? E esses homens fizeram de acordo com a ordem de Ricaion para o povo do Egito todo esse ano. Quer dizer, durante aquele ano ele fez isso, né? Todo. E em 8 meses de tempo, Ricaion e seus homens reuniram grandes riquezas de prata e ouro. Ricaion teve uma grande quantidade de cavalos e outros animais, e contratou mais homens, e ele lhes deu cavalos e permaneceram com ele. Ou seja, ele na força, ele tributou mortos na força, né? As pessoas tinham que levar os seus mortos, tinham que pagar um dinheiro lá para ser enterrado. Veja que não muda hoje, né? Hoje é assim, para você enterrar um morto, você não tem direito a enterrar, você tem que pagar até para enterrar um defunto, né? Então, quando você perde algum parente, alguma coisa, você tem que pagar aí. Quem já enterrou sabe, já foi o meu caso também. E quando virou-se o ano, veio o momento do rei sair para a cidade. Ó, voltou o novo tempo do rei do Egito. Sair era rei, tá? Ainda não era faraó. Eles eram conhecidos como os reis de Misraim. Misraim. Não tinha o título, não existia esse título ainda. Tá? É aí que vai ficar interessante. E todos os habitantes de Misraim, Egito, reuniram-se para falar com ele sobre o que fazia Ricaion e seus homens. O povo estava revoltado com o que ele estava fazendo, que era cobrar impostos para enterrar os defuntos, né? O rei saiu no dia agendado, e todos os egípcios, no caso, vieram diante dele e gritaram-lhe dizendo: Rei, viva para sempre. O que é essa coisa que faz na cidade aos teus servos, não deixando um cadáver ser enterrado até que muita prata ou ouro sejam dados? Ai, meu pai.
Houve alguma vez algo assim em toda a terra, desde os dias dos antigos reis? Sim, mesmo desde os dias de Adão até esse dia, que os mortos não devem ser enterrados apenas por um preço. Você veja que eles tinham conhecimento da história de Adão, né? Nós sabemos que é costume dos reis tomar o imposto anual de vivos. Olha só. Mas tu faz apenas isto. Mas dentre os mortos também tu cobras um imposto dia a dia. Agora, ó rei, não podemos mais suportar isto, pois toda a cidade é arruinada por esta conta. E tu não sabe disso? E quando o rei ouviu isso, tudo o que tinham falado, e ele ficou muito irritado, e sua raiva acendeu-se devido ao caso, pois ele nada sabia a esse respeito. O rei disse: quem é e onde está? Este que se atreve a fazer esta coisa de ímpios em minha terra e sem comando. O próprio rei do Egito, o rei do Egito falou que é uma coisa de ímpio você tributar mortos. Certamente você vai me dizer. E disse-lhe então, as pessoas contaram todas as obras de Ricaião e seus homens, e a raiva do rei se acendeu. Ele ordenou que Ricaião e seus homens fossem trazidos diante dele. E Ricaião levou cerca de 1000 crianças, filhos e filhas, e os vestiu em seda e bordados. E olha só, cara, a sombra de quem são as crianças, ó, já mostrando aí. Vestiu-os em seda e bordados, e montou-lhes sobre os cavalos e enviou-lhes para o rei por meio de seus homens. E ele também tomou uma grande quantidade de prata e ouro e pedras preciosas, e um forte e belo cavalo, como um presente para o rei, o qual ele veio diante do rei e curvou-se a terra diante dele. Olha só, a estratégia dele foi encher os olhos do rei pela aparência, com as crianças e tal, né, com os cavalos, ó, e oferecendo essa prata, né. Você veja que não tem muita diferença do que ocorre, né. E o rei e seus servos e todos os habitantes do Egito questionaram o trabalho de Ricaião, e eles viram suas riquezas e os presentes que ele havia trazido para o rei. E agradou-se grandemente o rei, e ele se questionou a respeito dele. E quando Ricaião sentou-se diante dele, o rei perguntou-lhe sobre todas as obras. E Ricaião falou todas as palavras sabiamente diante do rei, e os seus servos e os habitantes do Egito, né? Você veja que ele é um homem que enrolou o rei do Egito, né, com a sabedoria das palavras e tal, né? E quando o rei ouviu as palavras de Ricaião e sua sabedoria, Ricaião encontrou favor em seus olhos, e ele achou favor e bondade de todos os servos do rei e todos os habitantes do Egito, devido à sua sabedoria e excelentes discursos. Ó. Você veja que é exatamente o perfil do anticristo, da besta. Tá vendo? Ó? Ele vai tributar mortos, vai começar a ganhar poder com isso, veste crianças de seda com seda e bordados, né? Olha só, ele veste aqueles que seguem a ele dessa forma, tá? E ele, com palavras, ele vai conquistando o Egito, olha só. E outra, né? Ele é um cidadão babilônico, entendeu? Então, vamos lá. E quando o rei ouviu as palavras de Ricaião e sua sabedoria, ele encontrou favor em seus olhos. Ele achou favor e bondade de todos os servos do rei e todos os habitantes do Egito, devido à sua sabedoria e excelente discurso. A partir daí eles o amaram, né? E o rei respondeu e disse a Ricaião: teu nome não será mais Ricaião, mas Faraó. Faraó recebeu um nome egípcio, tá? Deve ser teu nome. Desde que tu cobraste um imposto dentre os mortos, ele se chamou Faraó. Então Faraó é um título, tá, relativo à cobrança de impostos de mortos. Olha só, tá? O rei e seus súditos amaram Ricaião por sua sabedoria, e eles consultaram todos os habitantes do Egito para fazê-lo prefeito sobre o rei. E todos os habitantes do Egito e seus sábios fizeram, tornou-se uma lei no Egito. E eles fizeram Ricaião Faraó prefeito sobre Osíris, rei do Egito. E Ricaião Faraó governou sobre o Egito, administrando a justiça diariamente para toda a cidade. Mas Osíris, o rei, julgaria o povo da terra um dia do ano, quando ele saísse para fazer sua aparição. E Ricaião Faraó astuciosamente usurpou o governo do Egito, e ele exigiu o imposto de todos os habitantes do Egito. Olha só.
E todos os habitantes do Egito muito amaram o faraó Ricaião, e eles fizeram um decreto chamar cada rei que devesse reinar sobre eles e suas sementes do Egito de faraó. Então, aí olha só o que ocorreu aqui. Você tem um homem que veio da Babilônia, entrou no Egito, tá? Tributou, se apossou do cemitério da cidade, quer dizer, um reino de mortos, tributou aqueles que quisessem colocar os mortos deles ali. Então os mortos é que começaram a pagar impostos dos mortos, tá? E nisso ele ficou poderoso, tá? Ele achou a atenção do rei do Egito. O rei do Egito trocou o nome dele para Faraó, de Ricaion para Faraó, tá? E o nome Faraó tem relação à tributação de mortos, entendeu? Então o que aconteceu? E esse título Faraó passou a ser o título definitivo daqueles que reinassem sobre Misraim. Quer dizer, não tinha mais o título rei, não era mais usado o título rei. O título rei ficou esquecido e ficou o título religioso, um título religioso, que depois virou o título religioso mais tarde, que Faraó, no caso, era Deus Sol. Ficou relacionado com tributação de mortos, tá? E relacionado também à questão de ser Deus Sol. O título Faraó não era mais rei de Misraim, era Faraó de Misraim, quer dizer, Faraó do Egito. Você veja que ocorre a mesma coisa no Vaticano. Nós temos um rei que não usa o título de rei, mas usa o título religioso, que é Papa. Tá? E ele é um rei que reina sobre mortos, em cima de uma necrópole, e o seu poder está nessa necrópole. Tá? E no caso uma deusa, né, comanda, assim como Ísis comandava no Egito. Você veja o aviso, o testemunho que o Egito está dando da grande cidade. Só que esse testemunho você não via, porque está num livro apócrifo que eles escondem de você. Toda a história prefigurativa está aqui sobre o título Faraó, sobre relação com tributação de mortos, com tudo do testemunho que o Egito dá sobre essa cidade. Aí eu pergunto para vocês, tem alguma coisa a ver isso aqui com Jerusalém, meu amigo? Jerusalém nem existia nessa época. Jerusalém nem existia nessa época. Como é que o Egito vai dar testemunho de Jerusalém? Tá? Se ela não existia e não tem essas características. Eu vou dar mais uma prova fantástica aqui para vocês. Tá? De como não há relação com isso. Tá? A lei de Moisés proíbe, você veja que o império de Ricaion, Faraó, foi montado em cima de uma necrópole de mortos. A lei de Moisés diz que toda pessoa que toca a morte, ela se torna impura. Então necrópole não tem relação com Jerusalém. Não existe relação com Jerusalém, a necrópole. Então assim, ó, o sacerdote se tornava impuro, né, ao tocar mortos, defuntos, tá? Então isso é prefigurativo. O reino do Messias, no caso a Jerusalém, ou a Nova Jerusalém, né, vamos dizer assim, não será reino de mortos. Os mortos vão tomar os lugares dos mortos na morte eterna. Os vivos tomarão os lugares dos vivos na vida eterna, entendeu? Então não há relação de mortos com o reino do Messias, do Salvador. Não existe. Isso aqui é uma sombra, tá? É uma sombra. E eu estava falando que eu vou dar uma prova boa, tá? A lei de Moisés proíbe, já por isso, como prefiguração, a lei de Moisés já proíbe você tocar defunto, tá? Isso é prefigurativo, porque a gente pega num morto, não muda nada na nossa vida. Eu já fiz isso, não aconteceu nada, não morri, estou vivo, né? Mas é uma prova prefigurativa, né? Uma sombra. Então não se podia tocar mortos. Olha só que coisa interessante. O Messias, quando ele chegou quando ele adentrou em Jerusalém, antes de ser preso no madeiro, né, morto no madeiro, ele atravessou o portão oriental, né, o antigo portão oriental. O antigo, porque esse antigo portão oriental, ele já, hoje, nos dias de hoje, ele já ficou até um nível mais baixo. Ele está enterrado em relação ao novo que está hoje lá depois que foi reconstruída a cidade, né? E ele passou esse portão oriental, né, cumprindo a profecia do livro de Cozoquiul, né, Ezequiel. Ezequiel profetizou que o Messias passaria pelo portão oriental da cidade, né?
E tá, ele passou, beleza, ele passou, entrou, depois foi morto no madeiro, ressuscitou, né? E tá para voltar. O que ocorreu? Vamos contar uma história interessante aqui. No ano de 1500, se não me engano, não me lembro agora, mas acho que foi 1517, né? Os turcos otomanos, né, tomaram a cidade de Jerusalém, tá? Tomaram a cidade de Jerusalém. E quando eles entraram na cidade, eles viram o portão oriental, né, que eles já tinham tomado, e eles pensaram assim: existem profecias que falam que o Messias passará por esse portão, tá? Passará por esse portão. Então o que os turcos fizeram, os ismaelitas, né? Eles fizeram o seguinte: eles pegaram e selaram o portão oriental, eles chumbaram o portão para que ele não passasse mais por ali, né? Para que a profecia caísse por terra, vamos dizer assim. Porque para eles ele não tinha vindo ainda, né? Para eles inclusive não veio, não existe, né? Para eles eles não entendem o Messias da forma que a gente entende. Então para eles não tinha vindo, eles selaram o portão para garantir que ele não passasse pelo portão oriental. E para garantir que eles viram, olharam assim: nossa, mas isso aqui pode ser derrubado, né? Você derruba isso e ele passa. Então aí eles foram na lei de Moisés e viram que pela lei de Moisés o sacerdote ele não pode tocar o morto, senão ele fica impuro. Então o que eles fizeram? Eles sujaram o terreno ali, tornaram o terreno impuro. Como? Eles construíram um cemitério na frente do portão oriental. Quer dizer, ali sim, aí acabou, não, você selou o portão. Você veja que, claro, o Messias já tinha passado, mas você veja que o Vaticano ele é uma necrópole. Eles dizem que a justiça está ali em cima de uma necrópole, totalmente contra já a parte prefigurativa. Ela vai de encontro, ela vai contra, tanto que eles usaram essa questão dos mortos para selar o portão oriental. Então o que tem a ver? Como é que pode ser o Vaticano uma cidade de justiça? Você veja que o Egito está dando testemunho disso sobre o Vaticano, sobre a questão de Ricaion ter construído o poder dele em cima de uma necrópole. Então isso dá testemunho, isso prova de que Sodoma e Egito se refere à praça da grande cidade, que se chama Sodoma e Egito, do capítulo 11 do Apocalipse, se refere exatamente ao Vaticano, porque ele está cumprindo o mesmo papel. E você veja que o Vaticano possui um rei com título político-religioso, assim como foi o caso de Ricaion, que tinha um título político e religioso associados. Tá? Então eram dois títulos ao qual se esqueceu o título de rei. Apesar de ele ainda existir oficialmente, ele não era aplicado. O povo não chamava o rei de Mizraim, Ricaion, de rei. Chamavam de Faraó, que foi o nome que foi trocado, foi dado um novo nome para ele, e ficou. E os reis que vieram após Ricaion continuaram com o título Faraó. E isso foi até o tempo de Merushua, quando ele foi tirar o povo do Egito, e continuou depois e foi embora. Tá? Eu sempre me questionava, antes eu já me questionava, por que eles chamam o rei no Egito de Faraó? Quando eu era mais novo eu questionava isso. Porque geralmente você chama o rei de um reino de rei mesmo. E no caso do Egito ele tem um nome diferente. E depois que eu li esse livro eu falei: meu caramba, tá aí a resposta, velho. Tudo tem resposta, tudo tem um porquê nas coisas da criação do Eterno, entendeu? Isso é muito interessante, cara. Então você veja que a cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito, onde testemunharão as testemunhas, né? Assim como ocorreu os dois anjos que foram para Sodoma para tirar o povo de Sodoma, é assim como ocorreu com Merushua e Arão, né? Moisés e Arão foram testemunhar diante de Faraó. Eles foram como testemunhas do Eterno diante de Faraó para retirar o povo. Então você veja que o testemunho, e ainda sabendo que o Egito veio, o título Faraó, o Egito veio dos filhos de Cush, que não era descendência de Sem, tá? E no caso, você sabendo que depois o título de Faraó ainda veio também de um Cushita, o Mizraim já era descendente de Cush, tá? de Cão. E a terra de Shinar também foi fundada por descendentes de Cão, no caso, né? Tá? Então, Cuxitas, né? Então, você veja que Ricaion veio
da Babilônia, ele firmou o poder dele no Egito, ele alterou os títulos, né, de rei para Faraó, sendo um babilônico, ele firmou o seu poder numa necrópole, tá? Numa necrópole, e ele a partir daí mudou a história do Egito para que continuasse dessa forma até o final, dando testemunho, uma sombra perfeita, né, do que há no Vaticano hoje. E o Vaticano, ele possui toda aquela religião, né, de mumificar as pessoas, de definir os seus santos, quer dizer, a religião de mistérios, né, as pirâmides, né, que a gente vê que a adoração ao Monte Sião feito pelas mãos dos homens, né, porque a pirâmide é um Monte Sião feito por mãos humanas, e tem um Monte Sião que é feito pela mão do Eterno, né? Então, feito por mãos humanas, a pirâmide é um monte feito por mãos humanas. Os homens constroem com o braço, né? E embora as pessoas não vejam primeiramente, mas quando você olha para o obelisco, né, o obelisco na ponta dele ele tem uma pirâmide, eles chamam de pirâmide elevada, né? O obelisco ele tem outro nome, né, que é pirâmide elevada. Então tá lá a pirâmide, né? Uma forma oculta, uma forma um pouco mais oculta. Mas não tem nada de oculto também não, porque o obelisco que está no Vaticano, ele veio diretamente do Egito, gente. Você veja que coisa, o obelisco ele é egípcio. Ele é egípcio. E as pessoas falam que Sodoma e Egito é Jerusalém. É Jerusalém, o testemunho físico do Egito está na Praça do Vaticano. O obelisco, o pênis de Baal, o pênis da prostituta, do travesti, chamado Vaticano, tá? O pênis do Vaticano é egípcio. Cidade que se chama espiritualmente Sodoma e Egito. Sodoma e Egito. A praça da grande cidade. Grande cidade. Babilônia, a grande. Olha só. A mulher que viste a prostituta, a Babilônia, é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Eu não consigo entender a dúvida. Não consigo entender a dúvida. Isso chama-se confusão. Confusão. Eu fico impressionado como o cristianismo, Roma e o Vaticano, eles trabalham livres, totalmente livres de perseguição e de desconfiança do povo. Sabe, é uma coisa tão bem armada, o povo acha que está em todos os lugares o domínio do mundo, a besta e tal, e eles estão lá trabalhando livres, totalmente livres de desconfiança, sabe? Instituindo, firmando cada vez mais o poder, sabe? Quando você monta uma vila, a primeira coisa que se constrói é uma igreja católica bem no meio, sabe? Eles estão continuando com isso até hoje, nada mudou, e ninguém percebe, ninguém vê, ninguém se atenta, ninguém denuncia, ninguém nada, eles denunciam tudo, menos eles. E quando a gente denuncia eles, aparece um monte de coisa, de gente falando que não... É incrível como eles têm a influência que se criou de Roma em cima, sabe? Em cima disso, sabe? Então, esses dois reinos, né, que são Sodoma e Egito, dão testemunho da cidade Babilônia, a grande, a cidade nova de hoje, né, que é a quarta cabeça da visão de Dayanur, né, que você observa esses reinos e tem o testemunho, sabe? Então eu peço que vocês estudem essas coisas que eu falei sobre Sodoma e Egito no livro do Justo, que eu creio que ali é onde está mais completo a representação, né? E você pode também ir ver, está na tua cara, né? Você vê que o povo saiu do Egito. E o texto ainda diz, né? Aonde o seu Senhor, quer dizer, o Senhor, o mestre da cidade, foi crucificado. Olha que incrível. Quer dizer que nessa cidade, nessa praça, houve uma crucificação, simbolicamente, literalmente, não se sabe. Mas houve, porque é uma coisa que é aclamada, segundo a profecia do texto. Houve uma crucificação, entendeu? E se você pesquisar, é exatamente o que aconteceu lá. Tá?
houve realmente uma crucificação, nem que seja uma mitologia, mas houve naquele lugar que o mestre da cidade, que é Júpiter, que depois virou Pedro na nossa língua, ele supostamente foi crucificado no local daquele obelisco, e de cabeça para baixo. Então é incrível, o texto não está se referindo a isso, não está se referindo ao Messias. O Messias foi crucificado fora dos limites de Jerusalém, foi fora. O madeiro dele não foi ali dentro, a morte dele, a hora que ele expirou, foi fora dos muros, entendeu? O sepultamento também foi fora. Tá, então, ali diz que dentro da cidade, esse senhor da cidade foi crucificado ali, sendo que o Messias nem crucificado foi, né? Então, muitas evidências, sabe? E você vê que quando esses testemunhas morrem naquela praça, haverá troca de presentes. O que para vocês lembra troca de presentes? Troca de presentes. Está relacionado com qual religião? Com qual local do planeta Terra? O nascimento dessa cultura de troca de presentes? No mesmo lugar. No mesmo lugar. É incrível esse texto. Muito incrível. Uma cidade de ser uma coisa que ela não está indicando ser, entendeu? Para mim. Olha só essa história do Ricaion aí. Ricaion era babilônico, entrou no Egito e mudou as coisas do Egito a favor da Babilônia, entendeu? É uma coisa assim bem clara. Você tem duas descendências de Cão aqui trabalhando em conjunto, sabe? É muito interessante isso daí. Então eu espero que não tenha, as pessoas aí pesquisem mais também, que vão descobrir mais coisas a respeito desse negócio aí, né? Mais prefigurações, mais paralelos, com certeza, a respeito disso, porque você veja que o Eterno fala que aquele que olhar para trás, quando sair ainda dessa cidade, desta grande cidade que se chama Sodoma e Egito, se você sair dela e olhar para trás, você vai virar uma estátua de sal, meu amigo. Olha as prefigurações, você vira uma estátua de sal, você fica seco, você perde a tua água, você vira uma estátua de sal. Entendeu? Então não é para olhar para trás, e tanto é para sair, então você vai sair, não cuida, tá? Como é que eu vou sair de Jerusalém se eu olhar para trás e vou virar uma estátua de sal? Sabe, o testemunho não é esse, o testemunho é outro, é para outro lugar, não é para ir, entendeu? Espero que tenha acrescentado a você. Já a gente continua aí depois mais coisas aí no outro vídeo.